Conceitos básicos da sabedoria da Kabbalah. Oração. Olá e obrigado por se juntarem a nós no nosso programa Conceitos Básicos da Sabedoria da Kabbalah com o Dr. Michael Leitman. Olá, Leitman. A Leitman diz olá a todos. Olá. A cada episódio selecionamos um conceito diferente desta maravilhosa sabedoria da Kabbalah e tentamos explicá-lo de forma simples, mas ainda assim cativante para uma pessoa que começou recentemente a se interessar pela sabedoria da Kabbalah. E o nosso conceito de hoje é a oração, tefilá, em hebraico. Antes de começarmos, eu gostaria de compartilhar algo que aconteceu comigo há muitos anos. Foi depois que estive no exército, estive no leste da Índia por vários meses e sabia que o meu visto estava prestes a expirar. Sabia que eu tinha que voltar para renovar o visto, então tive essa ideia. Talvez eu vá até Israel, voei para Delhi e comprei um bilhete um dia antes da véspera da Páscoa. E um dia antes viajei da aldeia onde eu estava até Delhi e a agência de viagens me disse: veja, temos um problema, não temos um lugar para você no voo, vamos compensá-lo, mas o nosso próximo voo é daqui uma semana. E eu respondi: olha, não há hipótese de eu não estar nesse avião amanhã. Eu já estava naquele avião no meu coração. E foi assim que eu deixei o escritório da agência de viagens. Todo dia andei com aquela oração no meu coração de que tinha que chegar até Israel no dia seguinte. E de noite voltei ao escritório dele e ele disse: não sei como lhe explicar o que aconteceu. Me custou muito dinheiro, mas senti que existe uma força que me obriga a lhe conseguir uma passagem. Virei o mundo de ponta cabeça e você voa amanhã. O abracei do fundo do meu coração e lhe agradeci. Então eu quero perguntar ao Senhor, qual é o poder da oração? Tefilá, em hebraico. Dr. Leitman, o poder da oração é tudo. É a única coisa que pode nos ajudar em qualquer situação. Onde o dinheiro, o favoritismo e outra coisa qualquer não pode ajudar, a oração pode. Depois de todo o resto. E por quê? Porque estamos nos voltando para a força superior e fazemos o pedido com o coração partido. Colocamos a nossa confiança apenas nele. Nos colocamos nas mãos dele e é tudo. E choramos, se for preciso, gritamos, clamamos. O que quer que o nosso coração nos mande fazer. E é assim que alcançamos um estado chamado de oração. O trabalho do coração é o mais profundo e mais importante, o que tem mais influência. Olhem, o Senhor acabou de dizer o trabalho do coração. O que quer dizer isso? É dito que o trabalho do coração é a oração, mas o que significa isso? Dr. Leitman, significa que escavamos no nosso coração e procuramos como podemos nos voltar para a força superior, que estamos dependentes apenas dessa força. E que apenas Ele, o Criador, pode nos dar o que precisamos. E, eventualmente, isso é como o alcançamos. Olha, por que precisamos escavar, sondar o nosso coração, Dr. Leitman? Porque o coração significa o desejo de uma pessoa. E se verdadeiramente alcançarmos a interioridade do desejo, então alcançamos o fim. Olhem, o fim de quê, Dr. Leitman? O fim da minha capacidade de expressar o meu desejo, o meu anseio, a minha carência. Olhem, e neste escavar,
Quando escavamos, esta palavra me fez pensar em cavar a terra. Quando escavamos minerais, gases no oceano, por exemplo, o que fazemos quando escavamos? Dr. Leitman, escavamos nossos desejos para alcançar o desejo mais profundo, mais interno, o mais forte. Pensamos que através dele podemos doar a força superior, a fé superior, etc. Porém, ouvi numa das suas palestras que a oração é um testemunho das carências da pessoa, o que está lhe faltando, o que o coração da pessoa sente que está lhe faltando. Esse é o coração da sua oração, Dr. Leitman. Sim, a oração é uma expressão do que falta à pessoa. Ora, então, o nosso coração não sabe o que nos falta. Se me perguntar, eu posso lhe dizer o que me falta em cada momento, posso lhe dar uma lista, Dr. Leitman, mas não, se escavar no seu coração, alcança um estado que não sabia que tinha e alcança desejos, tais lugares no seu coração que descobre pela primeira vez. Tais lugares no seu coração você descobre pela primeira vez. Orem. Então, o trabalho é descobrir desejos muito profundos em nós que podemos nem sequer sentir agora, Dr. Leitman. Sim. Orem. E todo este escavar é o trabalho do coração e é o que produz a nossa oração, Dr. Leitman. Sim. Orem. E antes de escavarmos, isso não é chamado de oração? A nossa carência, aquilo que nos falta antes de começarmos a procurar? Dr. Leitman, aparentemente não. Aparentemente não. Precisa procurar, escavar e extrair de si mesmo coisas que não sentia antes. Orem, que coisas buscamos, Dr. Leitman? Dr. Leitman, carências, as nossas verdadeiras carências. Orem, então, isto é algum tipo de análise interna e de desenvolvimento da pessoa sobre o que queremos, Dr. Leitman? Sim. Saber o que atrai o nosso coração. Orem, e isto é o que perguntamos a nós mesmos, o que atrai o nosso coração? Dr. Leitman, sim, e se não souber, então tem que o encontrar verdadeiramente. E esse trabalho, mesmo antes de pedir pela sua carência verdadeira, isso é chamado de oração antes da oração. Olhem, e o que significa isso, Dr. Leitman? Que você tenta escrutinar o que lhe falta e então depois fazer o pedido. Orem. O senhor mencionou anteriormente que a oração é a única coisa que age na realidade, porque liga a pessoa à força superior. Dr. Leitman, sim. Orem, uma pessoa faz uma oração ao universo, outro à natureza, um terceiro a Deus e uma quarta pessoa a Allah. Cada um ora para o seu lado. Esta força, não importa o que lhe chamamos, realmente escuta a oração da pessoa? Dr. Leitman, antes de mais nada, esta força é uma força única, a mesma para todos. E quando oramos a essa força, ativamos a força da natureza e pedimos que essa força que nos governa, nos organiza e que faz tudo, nos ajude. Orem, aqui entre nós tem uma pergunta que não é muito simpática. Porque esta força espera pelo meu pedido de ajuda? Por que não ajuda antes de eu pedir? Porque é preciso que a pessoa peça. Por que não ajuda logo? Dr. Leitman, ajuda? Mas precisa que a pessoa descubra a carência. Orem, e por quê? Dr. Leitman, porque quando nós recebemos, então sentimos verdadeiramente que recebemos. Orem, e se sentir que recebemos do Criador, tem alguma vantagem, Dr. Leitman? Sim.
Orem, o que é que isso acrescenta ao desenvolvimento de alguém enquanto pessoa, enquanto ser humano? Dr. Lightman, acrescenta a impressão da pessoa, o que está recebendo e de quem recebe. Olha, eu posso dizer à força superior tudo o que tenho no meu coração, ou alguma coisa que deve ficar escondida. Dr. Lightman, o quê? Olhem, esconder? Dr. Lightman, não deve esconder nada dele. Você está perdendo, deve lhe revelar o seu coração. Olhem, às vezes há coisas das quais me envergonho. Dr. Lightman, não importa. Não precisa se envergonhar de nada perante o Criador. Olhem, e por quê? Dr. Lightman, porque é assim que funciona. Porque o que tem, o que quer, aquilo pelo qual vai orar, está tudo dentro dele. O Criador te criou dentro dele todas estas tendências e, portanto, pode falar com ele da forma mais direta, mais próxima, mais curta, sem nenhuma vergonha. Olhem, o que significa falar com o Criador? Dr. Lightman, significa descobrir o desejo dele para com você e o teu para com ele. E esta carência que você descobre o aproxima dele. Olhem, e por quê? Dr. Lightman, por quê? Porque você descobre a profundidade. Você descobre a profundidade dos seus próprios desejos por ele. Olhem, ele não sabe o que está nas profundezas do meu coração, Dr. Lightman. Uma coisa é o que ele sabe e outra é o que você lhe diz. E que ambos sabem. Olhem, isso é lindo. O que significa que ambos sabemos, Dr. Lightman? Que você derrama nele tudo o que se encontra no seu coração. Olhem, disse falar, dizer, estamos falando com ele, precisa mesmo ser por palavras. Dr. Lightman, é desejável, não importa qual é a linguagem. Olhem, esse sussurrar não vai ouvir, preciso gritar, ele está longe. Qual é o volume? Se é que isso tem a ver com alguma coisa aqui, Dr. Lightman. Isso é sobre aquilo que a pessoa precisa trabalhar na sua interioridade para alcançar o Criador. Olhem, vale a pena escrever assim como uma carta, Dr. Lightman? Sim, pode ser. Pode ser que sim. Olhem, e por que precisa de palavras? Não compreende, ele não me compreende sem palavras, por que nem a necessidade das palavras, Dr. Lightman? Claro que entende. Olhem, então para que servem as palavras, Dr. Lightman? Para que a pessoa seja clara no seu pedido. Olhem, então é pelo nosso benefício, Dr. Lightman? Claro. Olhem, eu ouvi noutra palestra do Senhor que a palavra oração na sabedoria da Kabbalah vem do termo estrutura, da palavra hebraica palal, que significa estruturar, que a pessoa faz um escrutínio e estrutura-se. O que significa esta autoanálise? Dr. Lightman, através da oração, a pessoa afeta a natureza e toda a força que está à nossa volta, a natureza em que nos encontramos, e a pessoa o ativa de forma melhor e suficiente. Olhem, então quem é que estrutura quem? Dr. Lightman, nós estruturamos o Criador e o Criador a nós. Olhem, e o que estruturamos no Criador? Acusá-lo de algo? Dr. Lightman, não. Estamos falando com ele, que estamos dependentes dele e que ele tem que nos ajudar. Que nós vemos nele a origem de todo o nosso destino. E isto é o que queremos. Que ele verifique e corrija. Olhem, e que ele nos analise e nos corrija, Dr. Lightman, sim. Olhem, e o que está partido em mim que é preciso que o Criador corrija? Dr. Lightman, bem, o que a pessoa tem que não está partido.
Olhem, então, esta palavra orar, escrutinar, estruturar, é como se estivéssemos fazendo uma lista de valores e uma de rejeições. Dr. Lightman, sim, é uma avaliação da pessoa. Olha, então a avaliação termina quando temos uma lista de correções. Dr. Lightman, sim. Olhem, que exigimos que ele corrija. Dr. Lightman, sim, que ele corrija. Nós não conseguimos corrigir nem a menor coisa. Nem a menor coisa. Olhem, eu ouvi em uma de suas palestras a expressão oração correta e já ouvi dizer muitas vezes essa expressão, a oração correta, que a oração correta não é pedir coisas para si mesmo, mas pedir por mudanças, pedir para ser diferente, para ser melhor. Qual a razão disso? Por que é importante? Dr. Lightman, porque na medida em que pedimos, há uma verdadeira esperança de que possamos mudar. Caso contrário, não há nada mais. Não podemos nos corrigir. Mudar algo, mesmo ligeiramente, não conseguimos fazer isso. Nós precisamos por nós mesmos que o mal não permaneça. E se não pedirmos para a força superior que nos corrija, nós mesmos não conseguimos mudar. Nós mesmos não conseguimos mudar. Olha, então acontece que existe uma espécie de inversão aqui. O Criador nos criou com todo tipo de quebras e separações. Nós não nos criamos a nós mesmos, Dr. Lightman. Correto, olhem, e depois nos dá esse trabalho, e chamamos de trabalho do coração, oração, que é verificar nosso coração, investigar, escavar, sondar, e no final desse trabalho fazemos uma lista para dizer as falhas que encontramos, entregamos essa lista ao Criador e lhe pedimos que a corrija, Dr. Lightman, sim, olhem, então damos um relatório ao Criador como um engenheiro que vem verificar as falhas numa máquina. Dr. Lightman, é importante que lhe dê esse relatório porque isso significa que você entende as suas próprias falhas e se volta para ele, porque você vai descobrir que tudo depende dele. Olhem, quero que me explique qual a conexão entre os dois termos que o Senhor usou para explicar qual é a palavra oração. Agora falou de falhas, anteriormente falou de desejos. O que queremos encontrar quando investigamos o nosso coração? Qual a ligação entre as falhas e os desejos que se encontram numa pessoa? Dr. Lightman, é a mesma coisa. A mesma coisa. Porque o desejo de uma pessoa é sempre pelo seu benefício e não pelo benefício dos outros. E, portanto, são desejos quebrados ou incompletos e defeituosos, e nos voltamos ao Criador, que é a origem de todos os desejos, e lhe pedimos que os corrija, que os substitua. Orem, porque o Senhor definiu os desejos para benefício próprio como estilhaçados, defeituosos. Qual é o problema com eles, Dr. Lightman? Porque são para o benefício próprio. Orem, claro que são para o benefício próprio. Por quem haveriam de ser? Ele tem desejos para o seu benefício, ela tem desejos para o seu benefício. É assim a pessoa? Dr. Lightman, sim, mas estes desejos são para o benefício próprio e não para o benefício dos outros. E a nossa correção precisa ser que a pessoa ame o próximo como a si mesmo. Já deve ter ouvido sobre isso. Orem, sim, Dr. Lightman, e aqui temos que nos corrigir, estruturando os nossos desejos pelo benefício de todos. Orem, e se eu puder perguntar, que bem sairá daqui, Dr. Lightman, é que você vai ser como o Criador. Orem, em que? Dr. Lightman, ao pensar nos outros, que todos estejam bem. O Criador também tem estes desejos, por assim dizer, que todos estejam bem. Orem, então acontece que este trabalho de escavar e sondar o coração é para descobrir que há um desejo para meu benefício e outro para o meu benefício e outro para o meu benefício, Dr. Lightman, até descobrir que todos os seus desejos, que são todos para seu benefício, e pedir ao Criador para os corrigir, para os inverter para a doação, ou seja, para o benefício dos outros. Orem,
Eu ouvi que existe uma expressão chamada a oração pelos pobres. Dr. Lachman, sim, olha, é também mencionado nos Salmos. Se não estou enganado, o que significa essa expressão? Dr. Lachman, pobre é uma pessoa que sente que não tem forças e não sabe o que fazer. Quer mesmo se corrigir, mas não sabe como. E então se volta para o Criador num estado que podemos chamar de terrível, desesperado, e pede ao Criador, exige que o Criador o corrija para que se possa notar isso em alguma medida, corrigido, chegando ao Criador de acordo com as suas qualidades de doação. Olha, acontece que agora, quando eu penso naquilo que o Senhor está me dizendo, parece que a oração é um processo, Dr. Lachman, sim. Olha, o processo é um processo de autoconhecimento, Dr. Lachman, sim, olhem, muito profundo, Dr. Lachman, sim, olhem, essa revelação de que estamos direcionados para nós mesmos, Dr. Lachman, sim, olhem, e o pedido que isso seja invertido, que a pessoa esteja direcionada para os outros, como o Senhor disse sobre amar o seu amigo, Dr. Lachman, sim, olhem, é como se fosse algo sobrenatural, pouco natural, como se estivéssemos num processo que estamos pedindo por algo que não está na nossa natureza, pensar nos outros, como pensamos em nós mesmos. É o oposto, Dr. Lachman, correto. Olhem, então, como podemos pensar em algo desse gênero, se é o oposto de nós, Dr. Lachman? Se deseja se corrigir, então a pessoa pede. Olhem, e isso é chamado desenvolvimento espiritual de que fala a sabedoria da Kabbalah, Dr. Lachman, sim. Olhem, o que se abre para a pessoa, Dr. Lachman? Ame o próximo como a si mesmo. Olhem, e o que isso traz a uma pessoa, Dr. Lachman? O estado em que ama todo mundo. E vê a si mesmo como o executor desta condição. Orem, e o que isso dá à pessoa nesta vida, Dr. Lachman? Ser como Criador. Orem, e isso abre o que para a pessoa, Dr. Lachman? A sensação de que compreende, conhece e se aproxima do Criador. Orem, na sabedoria da Kabbalah eles falam sobre o mundo superior, Dr. Lachman, sim. Orem, e o que isso tem a ver com a oração, o amor, Dr. Lachman? Na medida em que a pessoa se aproxima do amor ao próximo, se aproxima dos mundos superiores, do mundo espiritual, e começa a vê-los, a senti-los e a conhecê-los. Olhem, e como isso muda a pessoa, Dr. Lachman? Passa a ser bom para todos. Olhem, todas estas coisas que a pessoa quer de forma inata, o que a pessoa quer? Primeiro saúde, depois um bom salário, especialmente se tiver mulher e filhos, quer que todos sejam felizes. Todos esses desejos. Por que o Criador não me dá tudo isso para começar? Toma, Ori, e depois pega na sua cabeça e no seu coração e pode direcioná-lo para o bem do outro. Por que ele me dá centenas de coisas que me fazem falta? Dr. Lachman, sim, olha, então, de forma natural, eu peço e oro para receber minha carência. Então, por que ele criou essa realidade em que temos carência, essa essência? Em essência, temos que pensar não nas nossas carências, Dr. Lachman, sim, olha, então, por que foi construído desta forma, uma espécie de jogo? Dr. Lachman, você vai ver à medida em que você é o oposto daquilo que precisa ser, que os seus desejos assumam uma nova forma, a forma da doação, amor aos outros, em vez de amor próprio e doação a ele mesmo. Então, quem vai orar por mim se eu estou orando pelos outros o tempo todo? Dr. Lachman, todo mundo? Olhem, todo mundo vai orar por mim? Dr. Lachman, sim. Olhem, e por que não oram por mim agora, Dr. Lachman? Porque você não ora por eles. Olhem, e se estiverem orando por eles, eles vão orar por mim, Dr. Lachman, sim. Olhem, então, quem lhes vai dizer que precisam começar a orar por mim? Dr. Lachman, o Criador. Olhem, eles precisam me conhecer pessoalmente para fazerem isso, Dr. Lachman, não. Na sua oração, o Criador os ativa dessa forma. Olhem, então acontece que a nossa oração, a oração do pequeno, olhem, muda o mundo inteiro. Dr. Lachman, sim. Olhem, inverte esta máquina gigante, Dr. Lachman,
Sim, olhem, há outra expressão chamada oração de muitos, que também escutei em suas palestras. De que se trata esse pedido em comum, Dr. Leitman? A oração de muitos é o que estamos aceitando. Aceitamos que precisamos disso juntos, não um a um, mas todos juntos, conectados os nossos desejos, pessoas, num único desejo geral, e pedimos ao Criador que responda a este desejo comum. Olhem, que tipo de desejo, Dr. Leitman? Também é a mesma coisa, para amar os outros, o Criador, e para estarmos em conexão entre nós. Olhem, eu ouvi dizer uma vez que a oração de muitos é uma oração de uma pessoa por muitos, Dr. Leitman. Sim, olhem, então não precisa necessariamente ser uma grande multidão, mas eu posso fazer uma oração de muitos, Dr. Leitman. Sim, olhem, como eu faço uma oração desse gênero, Dr. Leitman? Você deve pedir por todo mundo. Olhem, por todo mundo, Dr. Leitman, por todo mundo. Olhem, outra coisa que os sábios disseram é que aquele que ora pelo seu amigo recebe primeiro. O que significa? Dr. Leitman, se orarmos por nós mesmos, não estamos ajudando através disso, mas se pedirmos a mesma coisa pelos amigos, então através disso estamos ajudando o amigo e, através disso, estamos ajudando-nos a nós mesmos. Olhem, como, Dr. Leitman? Porque é assim que funciona, vem do amigo para mim. Olhem, temos o Sidur, uma organização de orações, uma oração assim, outra assado, e também o livro de Salomão. Sinto que é uma única oração. A oração feita por Davi está cheio delas. Tantos textos de oração. O que são estes textos? Dr. Leitman, são orações que os cabalistas organizaram para o Criador, por vezes com o público, ok? Olha, e nós precisamos orar de acordo com estes textos ou podemos orar de forma diferente? Dr. Leitman, não. Pode orar do coração, não tem problema. Mas pode usar como um exemplo a oração deles, que o sentiam, porque o sentiam dessa forma, que se exprimiram dessa forma. Olhem, uma oração que é respondida e uma oração que não é respondida. O que separa as duas quando uma oração é respondida? Dr. Leitman, penso que cada oração correta, em que a pessoa pede pelo outro e também por ele mesmo, recebe uma resposta. No entanto, ainda assim, precisamos tentar nos preparar para fazer orações fortes, longas e sentidas do coração. Olhem, posso perguntar o que pedem os cabalistas? Qual a sua oração? Dr. Leitman, eles oram pelo mundo. Não oram por eles mesmos. Está escrito que a oração de Davi, de Moisés, não são orações por eles mesmos. Olhem, e o que pedem para o mundo, Dr. Leitman? Eles se voltam para a divindade que é a revelação do Criador aos seres criados e pedem desta revelação, ou seja, da soma total da revelação do Criador aos seres criados, pedem a força de doação, a força da conexão, que de tal forma possam se aproximar de toda a gente
e dar contentamento ao Criador através disso. Orem, o nosso tempo aqui está acabando e gostaria ainda que pudéssemos fazer um resumo. Qual é a definição mais simples de oração que precisamos ter na nossa mente e no nosso coração? Quando na sabedoria da Kabbalah dizemos a palavra oração, o que quer dizer? O que é uma oração? Dr. Leitman, a oração é a nossa atitude para com o Criador, para com o que recebemos dele, o que ele criou neste mundo, organizou os seres criados e os trouxe para a correção. Olhem, e como a pessoa se sente num estado de oração? Dr. Leitman, que temos um desejo, uma força, um entendimento, um intelecto, uma emoção para nos dirigirmos para o Criador e pedir dele o que verdadeiramente precisamos. Orem, qual é a força da oração? Dr. Leitman, a força da oração é que, para além da oração, não temos mais nada a fazer perante o Criador, para que Ele nos ajude a sermos boas pessoas para com todos. Orem, para uma pessoa que começou a se interessar pela sabedoria da Kabbalah recentemente, o que o Senhor deseja para esta pessoa relativo a este conceito oração? Dr. Leitman, que abre o coração. Não há nada mais íntegro que um coração partido e, desta forma, vai alcançar o Criador, a força interna, e vai ser bem-sucedido. Orem, muito obrigado, Rav Leitman. Dr. Leitman, obrigado, Orem. Orem, obrigado a vocês por terem estado conosco em Conceitos Básicos da Sabedoria da Kabbalah, episódio de oração. Tudo de melhor a todos.